Comigo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite aí a todos que te assistem, te ouvem e acompanham aí pelas redes sociais. O senhor estava em sessão online, né? Estávamos lá na sessão, estava online, mas eu faço sempre do meu gabinete na Câmara, né? Sim. Bom, e o relatório da Proguaru? O relatório da Proguaru, infelizmente, foi aprovado o texto apresentado pelo relator André Alves, com a maioria dos membros da comissão, e teve uma votação agora, e esse relatório, que é um relatório ruim, porque ele indica, é muito superficial, ele indica pelo fechamento da empresa, e ele foi aprovado por 24 votos, 8 votos contrários e dois vereadores ausentes. Então, infelizmente, nós tivemos essa votação, embora nós tenhamos aí vitórias acumuladas, essa questão da estabilidade, que foi conseguido graças à mobilização dos trabalhadores da greve, então vai até janeiro. Ontem, Pedro, inclusive, é bom você tocar nesse assunto, deu entrada no Tribunal Superior, no STF, na verdade, no Supremo Tribunal Federal, no STF, de uma medida judicial que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que é isso, na verdade? O PSOL Nacional entrou, não fui eu que entrei, é o partido nacionalmente, foi procurado pela Comissão de Trabalhadores e isso chega à mesa de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal para julgar o que exatamente? Essa ADPF, ela trata do seguinte: se não tem nenhum outro meio de recorrer contra uma medida que está sendo tomada e ela fere a Constituição, ela fere ali o preceito constitucional, não é nem o princípio, mas é o preceito, que é uma ideia mais ampla, inclusive, do que o princípio, o preceito, você pode recorrer. É muito limitado quem pode. Na verdade, o presidente da República, as mesas da Câmara e do Senado, entidades de classe com representação nacional e partidos políticos que tenham assento na Câmara Federal. Então, o PSOL se enquadrou e esses trabalhadores procuraram a bancada do PSOL em São Paulo e, a partir disso, deu essa entrada. Então, nós temos mais uma nova frente, que é essa DPF, que será julgada. Não foi uma deputada? Não, aí é uma outra ação. A deputada Sâmia Bonfim, que é do PSOL, entrou com uma outra ação nessa aí lá atrás, eu entrei junto com ela. Essa aqui só cabe para essas figuras, entre elas o partido político com representação no Congresso. Então, o PSOL nacional entrou, a Comissão de Trabalhadores procurou a nossa bancada aqui em São Paulo, a nossa bancada federal, e a bancada federal, composta pela Luiz Erundina, Ivan Valente e Sâmia, encaminharam também esse pedido e foi feito, e foi protocolado ontem. Então, na verdade, também é um pedido que pede uma liminar. Então, na verdade, o que está questionando? O decreto. Porque o prefeito, quando ele manda o decreto, ele já sabia que tinha um pedido de referendo, então ele já sabia que estava em curso uma solicitação para o exercício da soberania popular nesse caso, e mesmo assim ele mandou o decreto. Inclusive, no despacho no Tribunal Regional Eleitoral, ele disse que a empresa já tinha sido fechada. Tinha um decreto que a empresa tinha sido fechada ali, foi uma inverdade que a assessoria colocou lá. Por isso coube essa ADPF, que vai ser julgada num primeiro momento por um dos ministros, e obviamente nos argumentos foi colocado, está muito bem elaborado, foi colocado a necessidade de urgência disso. E data vendo, o TRS está demorando muito para tomar uma postura, né? Ou defere ou indefere também, né? Teve uma movimentação, Pedro, lá no Tribunal Regional Eleitoral, lá não, aqui em São Paulo, que foi o seguinte: o relator que foi escolhido já, o relator pediu o parecer do Ministério Público. Então, ou seja, ele está aguardando o Ministério Público se pronunciar. Ele poderia colocar em votação, mas eu acho que nesses casos é comum se pedir ao Ministério Público que se pronuncie. O Ministério Público Eleitoral, não é o Ministério Público normal que a gente conhece, é o eleitoral, e é o Ministério Público Federal. Normalmente o Ministério Público tem aí um apelo muito grande para as causas aí da sociedade. Então eu acho que pode vir aí uma boa surpresa por parte do Ministério Público Federal. Tomara. Bom, vereador, eu vi o senhor comentando hoje sobre creches, escolas conveniadas. O que está acontecendo na Prefeitura de Guarulhos? Na verdade, Pedro, mais uma vez, eu não sei aonde que quer chegar com essa política do governo municipal, do prefeito, de o tempo inteiro questionamentos e ataque aí aos servidores públicos. Inclusive, amanhã é o dia do servidor público, dia 28, quero cumprimentar todos os trabalhadores e servidores públicos da nossa cidade. E o prefeito insiste. Agora a novidade é o seguinte, Pedro, nós temos creches, essas creches funcionam uma boa parcela na rede normal, na rede própria que a gente chama. Então essas creches funcionam lá, atendem as crianças, e nós fomos surpreendidos com uma informação
que a Secretaria já orientou o fechamento dessas creches na rede própria e mandando essas crianças para entidades conveniadas. Vou te citar um exemplo, lá a escola Giovanni Angelini, fica ali no Bondança, na região do São João. Eu estive lá conversando com a comunidade, com os professores. Lá os alunos, a maior parte dos alunos, das crianças atendidas em creche, teve uma reunião, o diretor, que não é um diretor concursado, é um diretor que está lá nomeado, comissionado, esse diretor comunicou à comunidade escolar, os pais, que as crianças deles vão estudar no Soberana. Então, do Jardim Bondança, no São João, até o Soberana, é uma caminhada muito grande. E tem mães que vão ficar com um aluno na escola, no bairro do Bondança, e outro filho lá no Soberana, não consegue dar conta. Então, ou seja, isso é um absurdo, não foi consultado a comunidade escolar, as mães estão lá com razão, muito em pé de guerra, muito decepcionadas. Tivemos lá conversando com os professores, porque são dois efeitos, Pedro. Ataca o direito das mães de manterem os filhos matriculados, não é que está negando a vaga, está dizendo para quem já está estudando, para quem já está frequentando a creche, dizer a partir do ano que vem, a partir de janeiro, vocês estarão numa entidade conveniada. E, ao mesmo tempo, esses professores que estão acompanhando, fazem o trabalho junto a essas crianças, ficam sem sede. Então, eles vão ficar à disposição da Secretaria de Educação, que é uma injustiça. Hoje mesmo tem casos lá de professores que têm 20 anos na mesma escola. E, de repente, vai ter toda essa mudança. Qual é a lógica da prefeitura? Eu não entendi. A lógica é tirar todo o atendimento de creche e jogar para a rede conveniada, fortalecendo a rede conveniada. Essa rede conveniada é uma rede que tem entidades que não têm vinculação, mas uma boa parcela das entidades que tocam essa rede conveniada são braços aí políticos de vereadores, lideranças políticas da cidade. Então, ou seja, joga toda a parte de creche para essa chamada rede de conveniadas, que são instituições, e libera as vagas para outros atendimentos na rede própria. Qual que é o problema, Pedro? Primeiro, os professores estão sendo prejudicados, os educadores vão ficar sem sede, estão há muito tempo nessas escolas, e por que não vão ficar lá? Porque vai tirar o aluno dele não vai estar mais lá, ele vai ter que ir para a sede para participar de uma nova escolha. Segundo, as mães vão ter que caminhar muito mais para poder levar os seus filhos. Terceiro, a qualidade, me perdoem mesmo aqueles que acham, que gostam da rede conveniada, mas não tem comparação o atendimento da rede conveniada com o atendimento da rede própria. Uma escola conveniada, Pedro, para você ter uma ideia, vamos supor que deu um problema lá, de boa fé ou de má fé, ela não preste contas, a prefeitura para de mandar o recurso, com razão. Porque mandou o recurso, aconteceu muito, não prestou contas, mas quem é que vai ser prejudicado quando não mandar o recurso? Os alunos, porque até arrumar outra entidade e tal, as coisas demoram. Nós já tivemos, como você mesmo disse, vários casos que isso aconteceram. Agora, na rede própria, quando tem algum problema, a rede é própria. Se tem algum servidor que está agindo de forma incorreta, retira o servidor, retira o professor. Mais fácil consertar. Conserta, né, de forma imediata. Então, ou seja, mexer num vespeiro... E não vai ficar mais caro, vereador? Com certeza. Não entendo a lógica. Com certeza fica mais caro, mas eu estou percebendo que é um processo de terceirização, de jogar a creche e dizer não é mais nossa responsabilidade. Estão tratando essas crianças como se fossem coisas, entendeu? E a gente não concorda. Eu tenho denunciado, se vocês acompanharem pelas redes, já estive nessa escola 2 vezes, estou visitando outras escolas e estamos organizando um movimento na cidade inteira para resistir a isso. Não é possível que o tratamento de creche seja totalmente terceirizado na Prefeitura de Guarulhos. Eu acho que é mais um absurdo, atinge o professor, mas atinge a comunidade escolar. A Prefeitura não vai ter que se preocupar com a limpeza da escola, da creche, não vai ter que se preocupar com o monitoramento? Tem, Pedro. O problema é que as pessoas acham que essas entidades entregam o serviço de forma gratuita. Não, elas recebem para isso. Então, ou seja, só que elas recebem valores para tocar de acordo com o vai da valsa. Numa escola da rede própria, você tem um número mínimo de pessoas lá para limpeza, para manutenção, para atendimento. Na rede conveniada, vai tocando do jeito que dá. Então, ou seja, vai ficar, entre aspas, o barato que vai sair caro. E fora, Pedro, nós deveríamos, porque a Secretaria está dizendo, nós temos que fazer isso agora, porque nós verificamos que esse quadro se agravaria em 2022. Mas por que não ampliou? Essa escola, por exemplo, que eu estou citando no Jardim Bondança, tem área para ampliar, para construir. Eu fui em várias outras que tem. Não ampliou porque não se fez uma previsão.
uma prefeitura, um governo que troca de secretário de educação, uma das principais pastas, como quem troca de roupa, é isso que está acontecendo. Nós já passamos aí, estamos acho que no 7º secretário de educação. Então, ou seja, é algo que você não consegue fazer um planejamento sério de atendimento. E fora, na verdade, a educação, ela tem que ter esse planejamento de longo prazo, ela tem recursos carimbados para isso, e quando não acontece, vira aquele desespero no final do ano para fechar os 25%, que é obrigado a gastar, comprando livro a 14 milhões de reais, como foi comprado, comprando cortina que não precisa comprar. Tem escola, Pedro, que eu tenho ido visitar, que a própria direção da escola, com recursos do ProRede, que é um recurso público que vai para a escola, mandou pintar a escola. Passou 2, 3 meses, a prefeitura foi lá e pintou a escola de novo. Então, ou seja, é um absurdo. Tinha que gastar. Então, tinha que gastar, tinha que colocar. Tinha que gastar ou tinha que gastar com alguém. Eu acho que tem as duas situações. Tem que gastar e tem que gastar com alguém com um determinado tipo de contrato. É mais uma mexida aí que eu considero um jogo muito arriscado do prefeito, mexer com uma categoria tão importante dos professores e com a comunidade escolar. Eu estava me lembrando agora, vereador Edmilson, quando o prefeito Pietá assumiu em 2001, um dos grandes problemas eram creches em Guarulhos, né? Nós não tínhamos creche. Sim. Nós tínhamos aquela questão de mãe crecheira, lembra disso? Exatamente. Na verdade, ali deu até uma polêmica, mesmo quando eu estava militando no PT, a gente teve uma polêmica que criou do mãe crecheira, criou uma coisa chamada Educriança, que na verdade eu sempre fui contra. Eu acho que... O que era o Educriança? Uma mãe reunia as crianças do bairro, dava conta de 4 ou 5 e ela recebia para tomar conta. Isso não dá para considerar creche. Não, mas essa pessoa tem formação, ela vai ter uma formação, vai passar. Não, creche é o serviço público de atendimento. E fora, Pedro, mesmo quando está tudo correto, quando está tudo certo e tal, dentro da rede própria, você sempre tem uma ocorrência ali que acontece, que é comum, normal, conversava com as mães hoje. Agora imagina numa conveniada. Tem conveniada que as escadas são inclinadas, que dá trabalho para você subir. Tem conveniada que está colocando criança sem ter a ventilação necessária. Quando você tem um problema, por exemplo, de falta de prestação de contas, a conveniada não recebe uniforme, a conveniada não recebe material didático. Ou seja, ela, vamos dizer assim, é o primo pobre da relação institucional da secretaria. A secretaria, obviamente, vai priorizar a rede própria. Então não tem sentido, né? E me preocupa essa relação, digamos, promíscua entre lideranças políticas, vereadores e conveniadas, né? É um problema, porque eu, particularmente, Pedro, estou no meu 4º mandato. Não foi nenhuma nem 2 vezes, e em diversos governos, que me propuseram para dizer, Edmilson, você tem aí atuação em vários bairros, pô, abre aí uma entidade e tal para ter uma creche conveniada para atender o seu público. E eu sempre me neguei, porque eu acho que isso é função do poder público. Lógico. Segundo, vai virar moeda de troca, Pedro, porque as pessoas nunca vão entender que aquilo ali é um dinheiro público. Vira moeda de troca, a pessoa fala, não, estou te dando a vaga, mas quando chegar na eleição você vote em mim. Ou seja, distorcer totalmente o atendimento de educação. E como professor, como servidor público, eu não tenho esse entendimento e naturalmente não poderia tê-lo. Não cabe uma denúncia ao Ministério Público disso? Então, nós estamos reunindo as informações agora, porque isso é recente, viu, Pedro? Isso estourou. Na verdade, eu sou o primeiro vereador que está falando sobre isso. Estourou agora na sexta-feira, na quinta para sexta-feira passada, foi avisado os diretores e nessa semana começou a reunir a comunidade para poder fazer este comunicado dessa mudança. É revolta geral. Você vai em escola, tem uma revolta, porque as mães, obviamente, não conseguem entender por que o filho está estudando, está frequentando há 2, 3 anos lá e agora vai ter que mudar. E os professores também não conseguem entender, dizer, está tudo tranquilo, nós estamos trabalhando aqui corretamente e agora eu vou ficar sem sede? Como assim? Então, ou seja, é uma irresponsabilidade da prefeitura. Na minha opinião, falta de planejamento. Eu acho que trocou o secretário, entendeu? Vinha assim num ritmo e agora se resolveu mudar o ritmo das coisas e, infelizmente, quem vai perder são os educadores e a comunidade escolar, né? E a merenda, como é que fica? Na verdade, as conveniadas também recebem, mas também vão receber de forma precária. Esse é a questão da merenda. Porque, Pedro, eu tenho visitado escolas, por exemplo, que às vezes na cozinha as pessoas reclamam, está faltando, sei lá, uma coifa aqui, para dar mais qualidade. Tem outros lugares que as pessoas falam, tinha a coifa, mas não tinha o profissional para limpar, a gente teve que retirar. Então é muito, como é que eu vou dizer, muito detalhe. Na conveniada, essas coisas vão passar desapercebidas. Eu não tenho dúvida disso. Eu conheço muitas conveniadas. Não vou fazer um discurso aqui que nenhuma está adequada, gente, mas o que nós devemos lutar é o seguinte, conveniada deva ser a exceção. Eu tenho que atender aquele público,
Não tenho condição, enquanto eu construo, enquanto eu faço uma ampliação, eu atendo a conveniada. E fora, nós acabamos de votar na Câmara, esse governo é um governo confuso. O prefeito mandou para a Câmara para votar uma PPP que eu votei contra. Para PPP, para parceria pública-privada, assumir construção de novos prédios. E, ao mesmo tempo, está tirando toda a rede de creches e jogando para as conveniadas. Não dá para entender o que eles querem fazer. Eu acho que é falta de orientação e, mais do que isso, eu acho que, mais uma vez, está se tratando do dinheiro público como se fosse algo pessoal. E cabe, sim, ação, nós estamos levantando todas as possibilidades e vamos procurar, com certeza, o Ministério Público, porque isso é inadmissível. Nós não temos condição de permanecer. Essa escola que eu estou citando, por exemplo, não tem móveis para atender o estágio 1 e o estágio 2, porque ele atende creche. O que é o mobiliário da creche? Não tem nada de móvel, concreto, mesa, porque são os colchões, são os tapetes, são material lúdico, é a creche, né? brinquedo, é a creche. Agora, se vai mudar para o estágio 1 ou estágio 2, você vai receber lá, tem que ter um mobiliário. Será que esse mobiliário vai chegar a tempo? Vai comprar o mobiliário e vai pôr, e se a gente consegue uma decisão na justiça para voltar à creche, como é que faz com esse mobiliário? Então, ou seja, eu acho que foi algo não conversado, não dialogado e, mais uma vez, goela abaixo, a gente não vai aceitar que isso seja feito. O Guarulhos está desmantelando para Guaru, agora a educação. Taxa do lixo. A taxa do lixo eu estou estarrecido, vereador Edmilson, porque eu andei estudando aí com algumas cidades, seguramente Guarulhos será mais caro de São Paulo ou do Brasil. Comparando com São José dos Campos, com Sorocaba, Campinas, a tarifa mais cara. Na verdade, Pedro, até em primeira mão te dizer aqui, eu como presidente da Comissão de Meio Ambiente, estamos chamando uma audiência pública, porque a gente está aguardando. Você sempre fala que, olha, tem aí um rumor de que vai alterar. Eu temo passar o tempo e não alterar nada e falar, vamos tocando aí e começar a arrecadar em janeiro. Então eu vou convocar uma audiência pública específica sobre a taxa do lixo, vou convocar as entidades de classe da cidade. Os seus colegas concordam? Eu já disse a eles, se eles não forem, eu vou. Eu não tenho nenhum problema de ir. Entendeu? Eu vou fazer. Porque, na verdade, eu não posso ser conivente com isso. As entidades de classe querem conversar. As associações de moradores querem conversar. A sociedade quer um esclarecimento. Como é que a gente não faz? Se não for feito na Câmara, em algum lugar nós vamos fazer, e vamos fazer sim uma audiência, um processo de consulta. Inclusive, Pedro, eu vou convidar técnicos dessas outras cidades. Porque se falta informação, se a FIP, com 1.800.000 que recebeu para elaborar o estudo para fazer o projeto da taxa do lixo, não conseguiu fazer, nós vamos trazer técnico de fora até para dizer qual é o segredo. Né? Me permita, o prefeito Guto contratou a FIP, pagou uma fortuna, quase 2 milhões de reais, para fazer os cálculos. Aí a hora que perceberam que, comparando com outras cidades, os valores são absurdos, não, nós vamos reduzir. É simples assim? E o estudo? Eu estudo. Então, isso não serviu para nada. É conforme a cara do cliente. Não, para você eu consigo vender por quanto? Exato, e é uma vergonha. Na verdade, nós estamos passando vergonha, na verdade, com as outras cidades. Eu converso muito com Itaquá, né? As pessoas falam, olha, nós estamos pagando muito mais barato do que vocês e nossa cidade é bem menor, né? O ex-vereador Ramos, Valdomiro Ramos, essa audiência pública já não poderia ser convocada? Então, vereador Ramos, na verdade é o seguinte, será no dia, sem ser quinta-feira que vem, que se não me engano é dia 4, na outra dia 11 ou 12, é uma quinta-feira sem ser dessa semana na outra. Será convocada. Como o Pedro disse aqui, eu tenho lá os colegas da Câmara, os outros vereadores, que muitos deles não querem fazer nada, até porque votaram a favor da taxa do lixo. Mas eu, como vereador, vou convocar sim, nós vamos fazer e vamos convidar, não é algo fechado, o nome já diz, é aberto para todo mundo ouvir e ter as suas opiniões. A minha dúvida, os seus colegas na Comissão de Meio Ambiente, quem são? O vereador Gelé e o vereador Jorginho. E se eles forem contra? Se eles não chamarem pela comissão, nós vamos chamar enquanto mandato. Eu já disse isso. Como mandato. Eu já comuniquei e disse o seguinte, olha, eu acho que a Comissão de Meio Ambiente tem que convocar. Agora, se eles acharem, olha, não é o momento de convocar, não tem problema nenhum, nós vamos chamar do mesmo jeito. Aí você pede para o presidente da Câmara ceder um espaço. Exatamente. E nós vamos fazer porque as pessoas estão nos cobrando. Nós cobramos. O Ramos está dizendo ali, né? Desculpa, Pedro. Por que não fizeram antes? Na verdade, o que aconteceu? Isso veio em cima da hora. Sim. Quando nós percebermos, a gente achou até... Era tanto erro, Ramos, tanto erro no projeto, eu falei, isso aqui não vai prosperar, isso aqui vai demorar.
Quando a gente percebeu, na verdade, o governo tem maioria absoluta, veja aí a votação do relatório da Progaru, e acabaram votando a toque de caixa. E tem gente que fala, mas vai fazer depois? Não tem problema, é o que eu sempre cito. O exemplo de Itaquá. Itaquá tinha uma lei vigente, aprovada em dezembro do ano passado. Ela ficou até um mês e meio atrás. E a própria Câmara mudou. Concordo com o Valdomiro Ramos. Está claro que a comissão não vai aprovar hoje. Então vamos fazer nós mesmos, não tem problema. A comissão não aprovando, a gente vai com a cara e a coragem, mas eu tenho certeza que nós vamos ter adesão com a aprovação da comissão, não. Eu acho que a OAB poderia fazer uma audiência pública, outras entidades poderiam fazer uma audiência pública, né? Estou disponível, Pedro. Inclusive, se quiserem, não faço nenhuma questão de ter autoria disso. Se a OAB topasse as outras entidades de classe, é que eu acho, Pedro, que está muito tímido, entendeu? Esse movimento. A OAB, talvez, porque está passando por um momento eleitoral, mas mesmo assim não justifica, né? Eu acho que seria o momento ideal. Ideal fazer agora, né? Bom. Demonstrar de que lado está, né? Obrigado, vereador Edmilson Souza. Obrigado, Pedro, mais uma vez aí pela participação aqui com vocês. 18 horas e 51 minutos. Vamos a um rápido intervalo, produção.